Quando uma criança surgiu na cozinha às 3 da madrugada, oferecendo um biscoito ao velho pastor alemão, nada parecia fora do normal. Foi então que o cão, antes silencioso, avançou freneticamente, segundos antes de uma sombra humana cruzar a janela. Por que aquele animal reagiu como se soubesse o que estava prestes a acontecer? O que a menina sussurrou para ele naquela noite? E como os dois pareciam enxergar um perigo que ninguém mais via? A notificação no celular vibrou às 3h12 da madrugada, arrancando Clara de um sono inquieto. Ela piscou algumas vezes, tentando afastar a névoa pesada que sempre acompanhava suas noites curtas, e abriu o aplicativo das câmeras internas com o reflexo automático de quem vive sobrecarregada demais para sentir medo imediatamente. O vídeo começou a rodar em preto e branco. Primeiro, surgiu Lia, sua filha de 2 anos, caminhando descalça pela cozinha com a tranquilidade de quem não deveria estar acordada àquela hora. O pijama amassado e os cachos desgrenhados davam à cena um ar de inocência quase dolorido. Na mão direita, ela segurava um biscoito. Então, Ragnar entrou no quadro. O pastor alemão, já aposentado do serviço policial, movia-se com uma dignidade silenciosa. Apesar da leve rigidez nas patas traseiras, sua postura era alerta, firme, treinada para perceber o que escapa aos olhos humanos. Ele caminhava ao lado da menina como uma sombra protetora, tão natural quanto respirar. Lia se ajoelhou e colocou o biscoito no chão, bem ao lado da tigela de Ragnar. Depois inclinou-se até quase encostar o rosto no focinho do cão e murmurou: "Você prometeu proteger a mamãe hoje." O coração de Clara parou por um segundo. Antes que ela pudesse tentar entender por que a filha diria algo assim, um movimento rápido cruzou a janela ao fundo. Um borrão escuro, alto, humano. Ragnar reagiu instantaneamente. Ele avançou 2 passos, peito arfando, corpo rígido como se tivesse voltado ao serviço. Um latido explosivo, profundo e preciso, preencheu a cozinha. O tipo de alerta que Clara aprendera a respeitar desde o dia em que o adotara. Lia deu um pequeno salto para trás, mas não chorou. Era como se já esperasse aquilo. O estômago de Clara afundou, e pela primeira vez, ela admitiu que talvez houvesse algo acontecendo em sua casa. Algo que ela não tinha conseguido enxergar. Naquele instante, um pensamento antigo voltou à mente de Clara com o peso de uma verdade ignorada. Quando ela adotara Ragnar, acreditava estar apenas oferecendo a ele um descanso merecido. O pastor alemão havia servido 7 anos na força policial, atuando em operações de busca, patrulha e proteção. Sua ficha continha elogios formais, mas também anotações discretas sobre hipersensibilidade a estímulos, algo que no serviço era virtude. Na vida doméstica, significava vigilância eterna. Lembrou-se das palavras do oficial responsável pela transferência. Ele vai continuar trabalhando, sabe? Mesmo aposentado. Clara havia rido, achando que era uma metáfora bonita sobre lealdade canina. Mas na primeira semana compreendeu que não era bem isso. Ragnar examinava cada cômodo ao amanhecer. Deitava-se sempre entre a porta e Lia e reagia a sons que Clara mal percebia. Ainda assim, havia nele uma doçura inesperada, uma nostalgia tranquila no olhar, como se estivesse aliviado por finalmente ter uma família pequena para proteger. Lia o acolheu desde o primeiro instante. A menina caminhava atrás dele com passos desengonçados, imitando sua postura, colocando brinquedos ao seu lado como ofertas de amizade. Ragnar aceitava tudo, paciente, como se entendesse a fragilidade humana com uma generosidade antiga. Com o tempo, porém, Clara começou a notar que a relação entre os dois tinha uma profundidade que ela não compreendia. Lia falava com Ragnar em sussurros longos, como quem conta segredos. Às vezes, de longe, Clara via a filha gesticulando com pequenas mãos animadas, enquanto Ragnar mantinha o olhar fixo nela, atento, como se realmente escutasse. Uma tarde, ao entrar na sala silenciosa, encontrou Lia sentada ao lado do cão, murmurando: "Ele disse que sabe quando eu fico triste." Clara sorriu cansada. "Ele não fala, meu amor."
Ele só faz companhia. Mas Lia apenas franziu o senho, contrariada. Você não escuta direito. Havia algo naquela frase que mexeu com Clara, mas a pressão do trabalho, as fotos que precisava editar, os e-mails acumulando, o medo constante de não conseguir pagar as contas, a fazia engolir emoções e seguir em frente. Ela ignorou o incômodo. Ignorar se tornou pouco a pouco automático. A tensão começou a crescer semanas depois, quando Clara percebeu que Ragnar evitava sistematicamente o porão. O cão se transformava na presença daquela porta, corpo rígido, orelhas tensionadas, uma atenção que lembrava os dias de patrulha. Lia, sempre grudada nele, parecia compartilhar essa aversão silenciosa. Uma manhã, Clara encontrou os dois parados ali. Ragnar permanecia imóvel, encarando a fresta inferior da porta, como se algo se movesse do outro lado. Lia, apoiando-se no pelo grosso do lombo dele, murmurou: Mamãe, a gente não pode descer. Por quê, meu amor? A menina, de tão pequena, parecia concentrada demais para sua idade. O Ragnar disse. Clara soltou um suspiro impaciente. Tinha dormido apenas 3 horas e não tinha paciência para simbolismos infantis. Ele é só um cachorro, Lia. Ele não diz coisas. Lia abaixou a cabeça, apertando os dedos contra a pelagem do cão. Mas ele me avisa, insistiu, num fio de voz. Ragnar deu um rosnado quase imperceptível. Não para Lia, mas para Clara, como se dissesse, não abra. Aquilo a irritou mais do que deveria. Chega disso, murmurou Clara, sentindo a culpa e o cansaço se misturarem. Eu só preciso pegar umas caixas lá embaixo. Ela estalou os dedos para que Ragnar se afastasse. O pastor alemão recuou com relutância, os olhos fixos nela, como se avisasse que ela estava cometendo um erro. Quando abriu a porta, um cheiro abafado subiu, úmido, estranho. O ar parecia mais frio, e Clara sentiu uma pontada involuntária de inquietação. Mas estava atrasada. Havia 1000 coisas para resolver, e decidiu não alimentar paranoias. Viu? Disse, tentando soar convincente. Não tem nada aqui, mas Lia a observava com uma expressão muito séria para seus 2 anos, como se soubesse algo que a mãe não sabia. As noites se tornaram ainda mais cansativas. Clara trabalhava até tarde, tentando equilibrar prazos impossíveis com a responsabilidade de criar uma filha sozinha. E sempre que se levantava de madrugada para pegar água ou simplesmente porque o peso do dia a impedia de dormir, encontrava Ragnar acordado, sentado ao lado da cama, ouvindo atentamente o silêncio da casa. Era como se o cão pressentisse algo que se aproximava. E Lia mudou. A menina passou a acordar no meio da noite, indo até o corredor e chamando Ragnar com voz baixa, como se tivessem combinado horários secretos. Certa noite, Clara acordou e ouviu a filha sussurrar. Ragnar, está chegando? A mãe sentiu o coração acelerar, mas permaneceu parada na porta, observando. Ele diz que hoje não, acrescentou Lia, afagando o focinho dele. A cena deveria ter sido apenas imaginação infantil, mas havia um peso ali, um sentido implícito que Clara não conseguia decifrar. E conforme os dias avançavam, Ragnar ficava mais inquieto. Farejava portas, janelas, caminhava de um cômodo a outro com passos leves, marcando o território, reforçando a sensação de que a casa não estava tão segura quanto Clara acreditava. Na manhã seguinte, enquanto preparava café com as mãos ainda trêmulas pela falta de descanso, Clara sentiu um arrepio percorrer suas costas. Ragnar estava sentado perto da porta dos fundos, o corpo inteiro tensionado como um elástico prestes a se romper. Ele não tirava os olhos da janela, nem piscava. Lia entrou na cozinha, arrastando seu cobertor amarelo, ainda sonolenta, e simplesmente colocou a mãozinha sobre a cabeça do cão. Ele tá ouvindo de novo, disse, como quem comenta algo óbvio. Clara engoliu seco. Ouvindo o que, Lia? A menina ergueu os olhos lentamente. O homem da noite passada. Um frio cortante subiu pelo peito de Clara. Ela abriu a boca para responder, mas um som seco ecoou do lado de fora. Não alto o suficiente para ser um alerta, mas suficientemente distinto para que Ragnar reagisse como se um tiro tivesse sido disparado. Ele saltou, rosnando, pressionando o focinho contra a porta, respirando pesado,
farejando. Clara sentiu o coração acelerar. Outro gato? O vento? Uma impressão? Mas a dúvida que se formou dentro dela era mais cruel. E se não fosse nada disso? Lia se aproximou da porta e colocou a orelha contra a madeira. Ele está perto, sussurrou. O Ragnar disse para não abrir. Clara afastou a menina imediatamente, mas a frase ficou presa dentro dela como um espinho. Ragnar voltou para a posição de guarda, agora encarando Clara, como se esperasse que ela entendesse um aviso silencioso. E então aconteceu. O detector de movimento da câmera externa apitou no celular de Clara. 13h17 da manhã, exatamente como no vídeo anterior, mas agora era plena luz do dia. Ela abriu a gravação, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no quarto vazio. Um vulto passou correndo pela lateral da casa. Não era um animal, não era uma sombra. Era alto, rápido demais, perto demais. Ragnar explodiu num latido feroz, tão profundo que Clara sentiu vibrar no peito. Lia agarrou o pescoço do cão e murmurou: "Ele disse que hoje é pior." Clara deu um passo para trás, a respiração encurtando. Pela primeira vez, ela não conseguia encontrar uma explicação racional. E a pergunta que mais temia finalmente se formou. E se Ragnar e Lia estivessem vendo algo que ela não queria acreditar? Clara não pensou duas vezes. Pegou Lia no colo e fechou todas as trancas da casa com mãos trêmulas. Ragnar seguiu cada movimento, atento, como se analisasse rotas de risco que apenas ele conseguia enxergar. A forma como se posicionava, corpo à frente, olhar à espreita, respiração medida. Lembrava perfeitamente o cão policial que ele um dia fora. Clara tentava manter a calma, repetindo mentalmente que aquilo poderia ser um mal-entendido, alguém passando apressado, um entregador distraído. Mas o olhar de Ragnar e a tranquilidade inquietante de Lia diziam o contrário. Depois de hesitar por segundos que pareceram horas, ela fez o que deveria ter feito antes. Ligou para a polícia. "Tem alguém rondando minha casa", disse, tentando manter a voz firme. Isso já aconteceu antes. A atendente pediu que ela ficasse na linha. Ragnar não desgrudava da porta dos fundos, rosnando baixinho, o peito vibrando com uma tensão contida. Lia, agora sentada no chão abraçando o pescoço dele, acariciava o pelo grosso, como quem tenta acalmar um amigo que está prestes a entrar em combate. "Mamãe, o Ragnar está com medo por você." A menina disse isso com uma convicção que rasgou o coração de Clara. Os segundos se estenderam até que uma batida forte sacudiu a porta de trás. Não foi um teste leve, foi uma tentativa real, deliberada. Ragnar avançou num salto tão rápido que Clara quase caiu para trás. Ele bateu com o corpo na porta, latiu com uma ferocidade que Clara nunca ouvira. Não era apenas proteção, era uma advertência clara: não entre. Lia começou a chorar, mas não de pânico. Era como se ela sentisse a dor de Ragnar, a pressão emocional daquele momento, e quisesse aliviar o peso sobre ele. E então, do lado de fora, passos correndo. A sirene da polícia se aproximou, primeiro distante, depois crescendo até explodir na rua da frente. Ragnar permaneceu firme, mas seu corpo começou a relaxar conforme os sons do perigo se afastavam. 2 policiais entraram pela porta da frente segundos depois, e Clara explicou tudo enquanto tentava controlar o tremor das mãos. Eles foram até o quintal, lanternas em punho. Um deles retornou com a expressão grave. "Há pegadas recentes do lado de fora", disse. "E marcas na porta. Alguém tentou arrombá-la." Clara sentiu a garganta fechar. O policial continuou. "Não foi um impulso. Ele estava procurando uma oportunidade. E se o seu cão não estivesse aqui?" Ele não completou. Não precisava. Quando os policiais se foram, Clara se ajoelhou no chão da sala, puxando Lia para o colo. Ragnar se aproximou devagar, encostando o focinho na perna dela, como se esperasse permissão para descansar. Foi nesse momento que Clara finalmente viu o peso que carregava. Não apenas medo, mas responsabilidade. Ragnar vinha alertando há dias. Lia vinha traduzindo cada sussurro instintivo. E ela, absorvida pela rotina,
Tinha ignorado os sinais que poderiam ter custado tudo. Desculpa, ela murmurou, abraçando o pescoço do pastor alemão. Eu devia ter escutado você. Eu devia ter escutado os dois. Ragnar fechou os olhos, aliviado, deitando a cabeça no colo dela numa demonstração silenciosa de confiança renovada. A casa agora estava quieta. O perigo imediato tinha passado, mas algo ainda inquietava Clara. Aquela sensação antiga, aquela recusa dele de se aproximar do porão, os olhares atentos demais. O invasor era uma ameaça real, mas não era a única que rondava sua casa. Na manhã seguinte, a casa parecia outra. Era silenciosa, mas não um silêncio tenso, era um respiro. O primeiro em muito tempo. Clara tomou café sentada no sofá, com Lia dormindo em seu colo, completamente serena após a tempestade da noite anterior. Ragnar deitou-se aos pés delas, mas não dormia, apenas descansava, os olhos meio fechados, como um guardião que finalmente pôde soltar parte da vigília. A luz do sol entrava pela janela e criava um contorno dourado no pelo do pastor alemão. Clara observou aquela cena por longos minutos, sentindo algo que não experimentava havia meses. Gratidão pura, profunda, quase dolorosa. Durante semanas, ela havia ignorado cada alerta, cada mudança de comportamento, cada sussurro de Lia. E mesmo assim, Ragnar continuou ali, vigilante, leal, incansável. Era isso que tornava tudo tão avassalador. Clara se inclinou e passou a mão pela cabeça dele. "Você salvou a gente", murmurou, a voz quebrando. Ragnar ergueu os olhos e encostou o focinho na mão dela, como se dissesse: "Eu estava apenas fazendo o meu trabalho." Mas havia algo mais ali, um afeto silencioso que se tornara parte indispensável daquela casa. Pouco depois, o técnico contratado chegou para avaliar o porão de maneira detalhada. Clara, agora alerta a cada detalhe, acompanhou tudo com atenção. Ragnar permaneceu à porta, como fazia sempre. Quando o homem retornou, segurando uma prancheta, disse com seriedade: "Você fez bem em chamar. O problema é maior do que parece. A infiltração está comprometendo a estrutura e há mofo tóxico se espalhando por baixo do piso. Mais algumas semanas e teria sido perigoso, principalmente para uma criança pequena." Clara olhou para o pastor alemão. Ele já sabia. Lia acordou nesse momento, esfregando os olhos. Quando viu Ragnar, sorriu. "Eu falei, mamãe. Ele sempre cuida da gente." Clara a abraçou e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se acreditar nisso completamente. Não no instinto racional, não no cansaço, mas naquela conexão silenciosa que salvou sua família. Uma ponte invisível unia os três agora. E Clara sabia. Eles estavam, finalmente, seguros. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um cachorro de rua entrando desesperado em um hospital movimentado, desviando das pessoas que tentam expulsá-lo, enquanto segura firmemente um embrulho que se mexe em sua boca. O que poderia estar escondido ali? Por que ele arriscaria tudo para chegar até aquele lugar? E qual é o motivo que faz uma profissional de saúde começar a chorar assim que vê o conteúdo do cobertor? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!